Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amados, tenho percebido nos últimos anos, talvez uma expressão um tanto pesada para esse início, mas eu tenho percebido um grande amadorismo. Nós vamos usar dois textos aqui iniciais que vai mexer com o nosso perfil de gente. Percebo uma certa acomodação nas coisas simples. A gente está diante de uma sociedade que é a favor do simples, só que esse simples ele está sendo confundido com improvisação, com mais ou menos. No meio profissional eles chamam de meia boca, fazer as coisas meia boca. E como servos de Deus, nessa noite nós vamos ver que o que nós fazemos, irmãos, vai para a balança de Deus. Eu quero nessa noite ajudá-los através da palavra, pelo Espírito Santo, a tirar a gente desse lugar chama mediocridade, que é ficar na média. Que nós possamos nessa noite entender que Deus nos chama para coisas excelentes. E de verdade, irmãos, tem me preocupado a ideia do básico, principalmente para Deus. O básico para Deus. Não tem como, queridos. Nós vamos ver isso para que amanhã, a ideia é que você consiga aplicar isso amanhã cedo já. Não, saindo daqui já. Amanhã cedo é muito longe. Hoje ainda. Porque tantas coisas Deus não nos entregou, não colocou nas nossas mãos, porque nós, com o perfil que temos hoje, nós iremos desperdiçar. Exemplos básicos. E não se sinta desconfortável com isso, é só um exemplo mesmo. Você não tem um salário melhor porque você não está preparado para administrar um salário maior. Entende a seriedade do negócio? Às vezes queremos ganhar mais, aí Deus fala assim: não consegue administrar nem o que você ganha hoje, como vou te dar mais? E o exemplo você pode aplicar para todas as outras áreas. Do salário é mais crítico porque a gente no Brasil, a gente não é treinado a administrar financeiramente. Esse é o ponto, né? E o mês que vem, Eduardo e Bruna, começa o nosso treinamento aqui de finanças, né? Agora, olhem o que Jesus falou. Vamos ler dois textos e o que Salomão falou. O primeiro texto está em Mateus 9. Primeiro é Jesus mostrando para nós uma seriedade, e depois Salomão mostrando como que faz, nessa ordem mesmo, primeiro o Novo Testamento, depois o Velho. Primeira leitura é em Mateus 9 e a segunda leitura é em 2 Crônicas 2. Mateus 9 Mateus 9, verso 35 até o verso 38 diz assim: Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande. Leia para mim, por favor. Vamos ler juntos o verso de número 38. Vamos lá, 1, 2, 3. Peçam
Enviar o que, irmãos? O verso anterior, a colheita é grande, mas os trabalhadores são. 2 Crônicas 2. Já a gente comenta esses dois textos. Segundo livro das Crônicas, capítulo 2. Diz assim o verso 1 em diante. Salomão deu ordens para a construção de um templo em honra ao nome do Senhor e de um palácio para si mesmo. Ele designou 70.000 homens como carregadores, 80.000 como cortadores de pedras nas colinas e 3.600 como capatazes. Depois, Salomão enviou esta mensagem a Hirão, rei de Tiro: envia-me cedros como fizeste para o meu pai Davi, quando ele construiu o seu palácio. Agora estou para construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, e dedicá-lo a ele, para queimar incenso aromático diante dele, apresentar regularmente o pão sagrado e fazer holocaustos todas as manhãs e todas as tardes, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas do Senhor, o nosso Deus. Este é um decreto perpétuo para Israel. O templo que será grande, pois o Deus é maior que todos os outros deuses. Mas quem é capaz de construir um templo para ele, visto que os céus não podem contê-lo, nem mesmo mais altos céus? Quem sou eu, então, para lhe construir um templo, a não ser como lugar para queimar sacrifícios diante dele? Por isso, manda-me um homem competente no trabalho, com ouro, com prata, com bronze, com ferro e com tecido roxo, escarlate e azul, e experiente em esculturas para trabalhar em Judá e em Jerusalém, com os meus hábeis artesãos designados pelo meu pai Davi. Também envia-me do Líbano madeira de cedro, de junípero e de sândalo, pois eu sei que os teus servos são hábeis em cortar madeira daquela região. Os meus servos trabalharão com os teus, para me fornecerem madeira em grande quantidade, pois é preciso que o templo que vou edificar seja grande e imponente. Eu darei como sustento aos teus servos lenhadores 20.000 coros de farinha de trigo, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Hirão, rei de Tiro, respondeu por carta a Salomão: o Senhor ama o seu povo e por isso te fez rei sobre ele. Também disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra, pois dei ao rei, a Davi, um filho sábio, dotado de inteligência e discernimento, que vai construir um templo para o Senhor e um palácio para si. Eu te envio Hurão-Abi, homem de grande habilidade. A mãe dele era Didão, pai dele de Tiro. Ele foi treinado para trabalhar com ouro e prata e bronze e ferro, pedras e madeira e tecido púrpura, azul e escarlate, em linho fino e em todo tipo de esculturas. Ele pode executar qualquer projeto que lhe for dado. Trabalhará com os teus artesãos e com os de Davi, o teu pai e meu senhor. Agora envia, meu senhor, os teus servos, o trigo, a cevada, o azeite, o vinho que meu senhor prometeu. E cortaremos toda a madeira do Líbano necessário e faremos flutuar em jangadas pelo mar até Jope, descendo até Jope. De lá poderás levá-la a Jerusalém. Salomão fez um recenseamento de todos os estrangeiros que viviam em Israel, como o que fizera Davi, o seu pai. Descobriu-se que eram 153.600. Ele designou 70.000 deles para serem carregadores e 80.000 para serem cortadores de pedras na colina, com 3.600 capatazes para manter o povo. De que jeito, irmãos? Desculpa a leitura extensa, mas é para te ajudar a compreender essa mensagem nessa noite. Bom, o tema da mensagem é o molde no reino de Deus. Deus tem então um molde com quem Ele quer trabalhar. Pode ser que nós nos queixemos hoje: mas não estou fazendo nada na casa do Senhor, eu preciso me aplicar, ou outros não querem fazê-lo,
Mas há um convite lá em Mateus 9 que o Senhor, Ele procura trabalhadores. Aliás, não só procura, Ele ordena que nós oremos para que Ele envie trabalhadores. Porque é um assunto tão emergente, meus irmãos, num domingo à noite, onde nós poderíamos estar ouvindo aqui uma direção para a nossa família, para o nosso filho, para a nossa vida espiritual, para nossas disciplinas, etc. Porque toda a vida nossa é um contexto, não tem como dizer que temos uma área secular, porque Deus não é secular, Deus não tem um anexo, Deus não abre um parênteses, Deus, Ele nos vê como adoradores, esse é o ponto. Então, como adoradores, nós precisamos corresponder aos padrões de Deus. Bom, primeiro que lá em Mateus 9, nós lemos, verso 37 e 38, para olhar para os trabalhadores, essa equipe é pequena. Aí Jesus fala, ore porque vai ser assim mesmo, mas eu fiz questão de olhar a palavrinha trabalhadores. Ali Jesus está falando de homens e mulheres que de fato, olha essa definição, irmãos, estão envolvidos com dedicação e esforço num serviço ativo. Deus nos convida para entrarmos numa missão com Ele e não recuarmos mais. Esse é o ponto, né? Porque nós sabemos, e nós lemos também isso, é um texto um tanto mal interpretado, que é aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno do Senhor. Mas nós entendemos nesse mesmo texto que quando nós abraçamos a causa de Cristo, impossível nós negarmos essa causa, de tão envolvidos que nós somos por causa da obra que Ele fez em nós, por causa de tudo aquilo que Ele gerou em mim e você, então não tem como recuar. Mas aqui o texto de Mateus 9 está dizendo, quem de fato vai estar dedicado, vai ter esforço, vai estar num serviço ativo, são poucos trabalhadores. Se eu pego a mesma expressão, meus irmãos, no outro idioma, que é o idioma hebraico, para te mostrar essa seriedade, vai muito mais, o resumo seria, é alguém que se apresenta para serviço. Lembra de Isaías, quando ele tem uma visão, e a resposta dele, quando o céu fala, a quem enviaremos e quem há de ir por nós? Isaías, sem medo nenhum, aqui que está o ponto, irmãos. O céu fala, precisamos de gente. Isaías fala, estou aqui. Se o céu falar assim para nós hoje, 22 de junho, preciso de gente na terra, nós vamos falar como Isaías ou vamos falar, preciso me preparar, preciso de mais dedicação, preciso orar mais, preciso ler mais, preciso de mais comunhão, preciso ser fiel na comunhão aqui da ceia. Cada um vai ter a sua queixa, né? O próprio Jesus convida alguns rapazes. Jesus fala, siga-me. Eles deram um monte de desculpa, depois você lê esse texto lá. Tem um monte de coisa para fazer, Jesus, agora não dá para te seguir. Ou seja, irmãos, esse movimento evangélico que está acontecendo no Brasil, ele está contraditório à expansão do evangelho. Consegue me entender, irmãos? Vocês viram imagens da Marcha para Jesus em São Paulo esse final de semana? Vocês viram ou não? Não viram? Que massa de pessoas, irmãos. Se toda essa tropa de fato está exalando Cristo, o Brasil, irmãos, era para ser outro. Não digo em soluções que de fato é uma cama para o anticristo. Então tem coisas que são proféticas, há cenários que são proféticos, que devem acontecer para a manifestação do anticristo. Mas o posicionamento meu e seu como igreja, sal da terra e luz do mundo, ele muda qualquer ambiente. Aí Jesus fala, vocês precisam orar para que o Senhor da colheita ou da seara envie trabalhadores para a sua colheita. E colheita aqui, Jesus está falando de pessoas. O pastor João anunciou o quê? Domingo que vem, irmãos, aqui? É disso aqui que Jesus está falando. Vai lá, com a sua vida, com o seu testemunho, com aquilo que Deus fez em você. É Jesus falando isso para nós, irmãos. Ore. Ore porque a colheita, em outro lugar Jesus fala, olhe os campos já estão brancos para a colheita. Então, queridos,
essa mensagem é um alerta, pastor João, evangelístico para nós, porque de fato, irmãos, a gente está religioso à beça, sim ou não? A gente não sabe mais conversar com quem não é da nossa panela, desculpa a expressão. A gente está sem assunto. Tá, você se converteu? Conta aí quem são os seus amigos agora. Com quem você tem diálogo ainda? Ou seu crentez está lá na alta, que já entra já na lanchonete falando em línguas, que todo mundo regala o olho? Ou você consegue entrar nos ambientes, numa sala de aula, num ambiente profissional e conseguir ter uma linguagem que as pessoas te entendam, vejam Cristo em você e pergunte a razão da esperança que há em você, e você consiga responder como Pedro: é Cristo em mim, trazendo aqui para a nossa realidade a esperança da glória. A gente se converte. O pastor João perguntou se tinha visitantes. Eu não sei se você não se manifestou, mas enfim, então a conversa vai ser caseira aqui, amém? Então a gente entra no redomo e não consegue mais falar de Jesus para as pessoas. Porque trabalhar nesse reino, o molde desse reino, meus irmãos, trabalhar com Jesus, a régua é altíssima. Jesus não chama ninguém meia boca. Por que ele não chama ninguém meia boca? Vamos ver. 2 Crônicas, versos 1 e 2 de novo. Então virou uma pregação expositiva. Vamos lá, deixa em 2 Crônicas, Elô. Eu vou precisar de vários textos aqui de novo. Salomão fez o que, irmãos? Ele pediu? Aqui já começa o assunto sério. Ou seja, estar em um reino, eu vou receber dos homens diretamente o quê? Então, se eu tenho dificuldade de receber ordens, você não consegue viver no reino de Deus. Vou fazer do meu jeito. Esquece de fazer do seu jeito. Porque Deus coloca autoridades e uma visão na liderança. Aí Salomão, meus irmãos, ele não vai: ô fulaninho, ô bencinha, vem aqui, será que você pode? Não, Salomão fala: gente, nós vamos construir um templo ao Senhor, um templo em honra ao nome do Senhor. E preste atenção, a ousadia dele. Um templo em honra ao nome do Senhor e para quem? Vai falar isso na igreja hoje. Pastor vem e fala: vamos construir um templo novo para nós e vou construir uma casa também para mim. Acabou, meus irmãos, esvazia a igreja e falar inteiro, mais um. Se queixa aí do Salomão. Salomão deu ordens. Ele, meus irmãos, está mostrando que trabalhar no reino, você sempre vai estar, ouça, abra bem os ouvidos, a de promessas, você sempre vai estar debaixo de uma liderança, sempre. Não tem como falar que nós vamos fazer algo para o Senhor sem passarmos por uma submissão, irmãos. Amós, que Deus diz assim, que Deus não faz nada sem antes avisar os teus servos, os profetas. Deus tem que falar alguma coisa, irmão, para o profeta? Não que Deus se sujeite aos profetas, irmãos, mas por um princípio que Ele mesmo estabeleceu de governos. Deus estabeleceu os profetas para ser porta-voz dele mesmo. Então, quando Ele quer falar com o povo, quem que Ele usa, irmãos? E que está dentro, obviamente, do ministério lá de Efésios capítulo 4, né? Então, queridos, trabalhar no reino não é um empreendimento caótico, cada um faz o que quer. Não, você receberá o quê? Diga, ordens. Mais uma vez. Agora, se a gente tem algum mimimi ainda, se a gente tem algum trauma de algum sistema religioso que te abusou, isso aqui vai te inquietar, irmãos.
pessoas que foram abusadas pelo sistema religioso, pelos destruidores, por aqueles que camuflam o verdadeiro evangelho e só fica com a última parte ali, só quer palácio para si. A ordem ali é importante. Primeiro, um templo em honra ao Senhor. A segunda parte também é verdadeira. Mas como foi invertido, primeiro esses homens e mulheres que não podem ser chamados de pastores, tá? São lobos devoradores. Primeiro quer um palácio para si, por isso que gerou uma mentalidade de defesa, irmãos. Estamos diante de uma sociedade, principalmente em Lins, que se tiver Evandro, uma pequena melhoria como vida pastoral, lá, está roubando a igreja. Sim ou não? Essas pessoas transitam nas igrejas em Lins porque foi invertida a ordem. Não se estabelece um templo, que é isso aqui, em honra ao nome do Senhor, mas quer fazer nome para si. Então estamos com uma sociedade enferma. Nós ouvimos de uma pessoa próxima a nossa, que pastor é 3F. Talvez contei para vocês uns 5 anos atrás. 3F. Pastor é frio, fome e formiga. Tem que ser pão com formiga, tem que passar frio e tem que passar fome. É a visão da pessoa. E nós éramos pastores, nós ouvimos isso dentro da casa da pessoa. Dá vontade de pegar o chicote, igual Jesus fez, virar as mesas de alguém que tem essa visão pastoral. Então não estou fazendo aqui um argumento de defesa à estrutura pastoral. Sim, tem aqueles que roubam igrejas, tem aqueles que pervertem tudo. Então a gente tem bastante gente que está desigrejado por causa desses malandros na fé. Mas colocou os líderes no mesmo balaio, irmãos. Não, porque não pode isso e aquilo primeiro. Então, o que Salomão vai fazer aqui, irmão? Vai desconstruir a nossa, vou chamar de entrega, tá? O serviço nosso vou chamar de entrega. A nossa entrega rasa como crentes brasileiros. Deus, nessa noite, Ele quer elevar o nosso nível de serviço a Ele. Nível de serviço, porque é tudo em honra ao nome do Senhor. Receberemos ordem, verso 3. Depois Salomão enviou esta mensagem para quem? Ele é rei de onde? Tá bom já, isso aí é suficiente. Salomão vai dizer: preciso de parceiros aqui. Sabe quem que é Irão? Aliás, sabe quem que é Tiro? Um povo fenício. Os fenícios, eles são descendentes de Sem, que são um dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Os semitas, eles se esparramaram, e um desses grupos também forma os cananeus. Então, Irão, ele é um dos povos, ele faz parte desses grupos que lá na frente, meus irmãos, Deus está organizando tudo de novo, o povo dele. E antes de Salomão, inclusive, Deus fala: não se misturem com cananeus. Aqui nós vemos Salomão mandando uma ordem para um outro rei. São 2 reis conversando, tem uma conversa diplomática. E ele fala: Irão, eu preciso de uma parceria. Aqui onde nós estamos não tem recursos para levantar um templo em honra ao nosso Deus, e você tem aí. Por quê? Porque esses cedros do Líbano era a melhor madeira da época. Os próprios tírios, que esse é o nome deles, eles têm essa habilidade com o comércio. Foi o próprio Irão que falou assim: a gente vai colocar as madeiras numa jangada, vai chegar para vocês certinho. A logística de Irão é perfeita, coisa que Salomão não tinha. Recursos internos. Ouça bem, irmãos, não estou falando para a gente fazer aliança com as trevas, tá? Ouça com bastante maturidade essa mensagem. Nós não tínhamos condição nenhuma, Salomão está falando, de levantar tudo isso aqui que meu pai preparou, Davi, a planta que ele fez, tudo que ele fez. Então temos que fazer parcerias. Gente de fora vai nos ajudar, porque a gente não tem recursos. Mas 2025, a gente, como bons crentes, a gente cria um monte de bloqueio.
para as bênçãos, ou para as bênçãos que Deus envia, porque afinal fulano não é crente. E agora o Irão, que é cananeu? Discernimento. Nós temos aqui que Deus colocou Salomão como um homem de ciência e discernimento. Se tivermos discernimento, meus irmãos, a gente não faz aliança errada. Se tivermos entendimento, a gente não entra em enrascadas. Agora preste atenção, um homem que é um aliado estratégico de Israel, você está vendo isso acontecendo lá hoje inclusive, né? É um cenário profético. Os edomitas estão brigando lá com os de Irã, os descendentes de Esaú, tá? Os edomitas brigando com os israelitas, porque Deus falou que é assim, para Rebeca, tem 2 nações dentro de você e vai ser guerra até o fim. Até o anticristo não tem solução para a Palestina, não se iluda. Até o anticristo não tem solução para a Palestina e Israel. É profético, Deus falou e se cumpre até hoje. Ismaelitas e israelitas, os filhos de Esaú, e assim vai, profético. Não tem exército americano que gera paz nesse ambiente, por mais que seja aliado de Israel. Voltando, sem esse cenário político e econômico, mas olhando para cá, nós vemos que Israel, ou Salomão, que representa todo Israel, tem uma aliança com um homem cananeu. Mas não é qualquer homem cananeu, é um homem estratégico. Por quê? Tudo que eles precisavam de recurso para o templo ao Senhor, onde está o recurso? Lá com Irão. Agora preste atenção nessas informações importantes aqui, para mim e para você poder caminhar. Tem um rapaz aqui, chama Irão Abi. Vamos ler do verso 4 em diante, do 4 ao 6 agora. Agora estou pronto para construir um templo em honra, em nome do Senhor meu Deus. Aí vem as informações. Primeiro é dedicá-lo a Ele. Salomão está dizendo: o que eu estou fazendo, como eu estou trabalhando, é em dedicação ao Senhor. Ele diz ainda: para queimar incenso aromático diante de quem? Apresentar regularmente pão sagrado e fazer. Olha a lista de coisas. Ele está falando, não tem nada aqui. Ele falando para Irão, tá? Não tem nada aqui, Irão, que é para mim. Eu marquei aqui, ó. Holocaustos é para os sábados, luas novas, festividades. Porque o que eu estou fazendo para Deus é algo grande. Então, queridos, nossa visão, o nosso entendimento, nós estamos cada vez mais buscando um padrão de conforto. Mas deixa Deus mexer nos seus padrões nessa noite. Seus padrões de entrega nessa noite. Olha o verso 7. Por isso, manda-me um homem o quê? Pausa. Irão, o trabalho é de excelência. E quem você vai me enviar? Por favor, não mande qualquer um, mande alguém. Eu nem vou destrinchar essas palavras aí. Você conhece bem. Pergunte para si mesmo: você é competente ou não? Competente no trabalho, com ouro, tal. Depois de escarlate azul. Diga competente e experiente. Por que ele não trabalha na casa do Senhor? Se você for novo na fé, é uma ordem para nós. Paulo vai dizer: não coloca ninguém novo na fé para trabalhar, porque essa pessoa vai ficar orgulhosa igual Satanás. Porque para trabalhar para o Senhor, eu tenho que ser competente e estou me segurando aqui para não ficar falando de pastores que não tem competência, que não tem experiência, é jogado lá e fala, vai lá. Está arrebentando as igrejas, irmãos. Por incompetência e falta de bagagem. Inexperientes.
vêm como sonhadores, cheios de fantasias, e entregam um monte de fantasia para a igreja está abraçando essas fantasias. Não, Salomão fala, quem você vai enviar tem que ser competente, tem que ser experiente. Olha outras coisas, verso 8. Também envia do Líbano madeira de cedro, de junípero, etc. 9. E o 10. Aqui vem a troca, vou parar nisso aí depois e pula para o verso 13, por favor, Elô. Eu tenho, ou eu te envio, qual que é o nome do homem? Nome esquisito, né? Urão Abi, ou Irão Abi. Do jeito que ele Salomão, por padrão que você está pedindo, eu tenho que te entregar o melhor que eu tenho aqui. Abi significa mestre. Salomão, eu vou virar Irão, ele é o que comanda tudo aqui. Will, ele lê qualquer projeto, depois leia de novo essa passagem aqui, é importante para você essa passagem. Irão Abi, ele interpreta tudo. Não, ele tem habilidade inclusive com tudo. Salomão, o padrão do trabalho que você precisa aí, eu não posso mandar um aprendiz aqui, não posso mandar um estagiário, não, eu tenho que mandar o meu melhor. Então vai Irão Abi, um homem grande de habilidade. Irmãos, trabalhar para o Senhor, esse é o entendimento bíblico que eu quero trazer para vocês nessa noite, exige esses padrões aqui. Se de fato estamos, meus irmãos, fazendo algo para o Senhor, porque inicialmente essa mensagem chamaria como fazer a obra do Senhor, mas o molde ficou muito melhor, o molde do reino de Deus ficou muito melhor. Que Deus nessa noite vai nos colocar nesse molde, irmãos, e ajustar algumas coisinhas em nós, porque a gente está entrando nessa vibe do mundo de fazer um negocinho inacabado. A gente está na geração que não tem, essa expressão da pastora, que não tem acabativa, começa e não termina, irmãos, não vai até o fim. Estamos na geração da procrastinação, sabe o que é isso ou não? Reluta, fica adiando. Estamos na geração do emergente, do imediato, do agora, do já, que não para mais, irmãos, para ler, meditar, aprender, buscar habilidade, conhecimento, etc. Não, o que Deus aguarda de mim e de você é esse perfil de, quando o Senhor nos procurar para trabalhar na colheita e na seara dele, Ele encontre os Urão Abi, gente de grande habilidade, amém? A pergunta seria, como que a gente pode adquirir essa habilidade? E é isso que eu quero compartilhar com você. Abre em Efésios capítulo 6, por favor. Efésios 6, a partir do verso 5. Diz assim, Efésios 6, a partir do 5. Como Paulo está numa linguagem ainda de escravidão, você pode trocar a palavrinha escravo por trabalhadores, por funcionário, por colaborador, não sei, você pode trocar essa palavra aí. Diz, escravos. Qual que é a primeira palavra? Obedeçam aos seus senhores terrenos, de que jeito? Então vamos esperar, fazer a leitura tranquila, né? Vamos trocar. Empregado, colaborador, funcionário, obedeçam aos seus líderes, líder, supervisor, coordenador, gerente, diretor, e assim vai, presidente, CEO, vai aumentando a escala. Obedeçam a eles, senhores terrenos. Qual que é o padrão? Qual que é o molde? Como a Cristo.
Aí Paulo faz questão de dar algumas dicas, irmãos. A primeira é, aqui já desconstrói um monte da gente. Gente que encara o supervisor como se fosse chinelo. E dá de dedo. Uma geração que vai para cima, irmãos. Obedeçam aos seus senhores terreno, como a Cristo. Primeiro exemplo, respeito. A gente está numa geração inquieta, irmãos. Não tenho dúvidas, irmãos, se nós fôssemos pastores frouxos, tem gente que engole a gente aqui. É que a gente é faca na caveira. E dá um, senta, levanta, vaza, tchau. A gente não dá mole. Mas tem pastores que ficam com medo de perder o obreiro, de perder o irmão, de perder o dizimista. Ai, meu dízimo é grande. Vai, Pedro falou, né? Para Simão: pereça você com o seu dinheiro, dizimista. A expressão é forte, tá? Vá para o inferno com o seu dízimo. Pedro falou para Simão. Leia depois Atos 8, para não falar que estou exagerando. Como que faz para conseguir os dons de Deus? Pedro fala: não é comprado os dons do Espírito? Mas aí os pastores ficam comendo na mão dessa corja e não conseguem fazer com que haja respeito na comunidade. Essa mesma comunidade que desrespeita lá o líder, que desrespeita o professor, alunos, aí vai querer vir para a igreja, Rafael, e desrespeitar também a liderança. Obedeçam, senhores terrenos, com respeito, depois de que jeito? E depois de temor? Sinceridade de coração. Paulo está falando, sem esquema. Deu errado, vai lá e fala que deu errado. Não faz esquema. Não sabe a tarefa que foi delegada, levanta a mão e fala para o superior terreno: eu não me apliquei a isso, eu não sei. Pessoas, irmã Natália, que não conseguem enviar um e-mail e não fala, não sei, fica lá mandando aqueles negócios tudo estroncho, me dá um... Irmãos, bom, tá bom. Com sinceridade. Obedeçam-lhes, vamos continuar. Não apenas para hora do aumento, chefinho. Vem com o chefinho para ver. Não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de todo o coração a vontade. Olha esse verso agora. Sirvam de que jeito? Não é só passar o cartãozinho lá, ou passar o dedo, a biometria. Aí, não. Sirva ou trabalhe de boa vontade como quem serve. Então, se você está azedo amanhã, segunda-feira, falta, mesmo já digo para você, fique em casa, não vai trabalhar azedo não, é bíblico. Sirvam com... Os mais azedos que eu trabalho é crente, que ódio. O que mais dá trabalho para mim lá é crente. Mau comportamento e assim vai. Como quem serve ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo... Seja escravo, seja livre, seja empregado ou seja empregador. Colossenses 3. Quer trabalhar para o reino? Primeiro aprende a trabalhar para pessoas. Colossenses 3, verso 22, 23 e 24. É outra igreja, né? Primeiro foi a igreja de Éfeso. É o mesmo pastor que é Paulo, falando para a igreja de Colosso. Escravos, obedeçam. Em tudo, pastor. Obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos. O que
que as empresas estão comemorando agora em junho? Hã? Ah, bom. Passei no Poupa Tempo, do Poupa Tempo, dei uma passadinha no Amigão. E no Amigão, todo mundo de xadrez no caixa. Todos os caixas de xadrez, vermelho e preto. Porque é um culto. Falei, tô ficando cada vez mais definido algumas coisas. Tá, aí você é caixa do Amigão. Não sei se alguém aqui é, tá? Tô só falando a realidade. Aí você é caixa do Amigão. E o culto lá vai ser de xadrez. Não sei se é o mês todo, se é só aquela semana, ou é terça-feira, dia 24. Como que você fala para o seu Senhor? Não vai dar para pôr xadrez aqui. Sabe por que a gente passa enroscada? Porque a gente não vê o contrato, a gente não lê contrato, irmãos. Nicole foi chamada para dar aula no CCBU. Ela expôs o posicionamento dela. Então, eu não vou participar do Halloween, porque eu sei que tem Halloween aqui. Vê se chamaram. Tá aí, não está dando aula no CCBU, porque ela não ia entrar no esquema Halloween 31 de outubro de todo ano. Mas se eu quero dinheiro no bolso, é só dia 31. É uma porção da massa que santifica toda a massa, está escrito em Romanos 11, irmãos. Eu posso perder as bênçãos por causa de um dia 31, que eu me sujeitei a um Halloween. Obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos. Como que eu faço isso? Enxergando como que eu estou fazendo aliança. Antes de fechar a aliança com esse senhor terreno, leia o contrato. O que está previsto lá? Está previsto comemorar a festa junina. É obrigatório? É obrigatório. Então não vou poder trabalhar nessa empresa. É opcional? É opcional. Então eu estou aqui. Não somente para agradar-lhes quando estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Verso 23. Tudo o que fizerem, façam de que jeito? Como para quem? E não? Verso 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor que vocês... Então, o nosso trabalho, meus irmãos, não tem a ver com essa relação, seja ela uma pessoa jurídica ou leis trabalhistas, CLT. É a Cristo, o Senhor, que nós servimos. Que em nome do Senhor Jesus, nós estamos ouvindo essa mensagem nessa noite, que você não seja um trabalhador meia boca, que não termina, que não obedece, que não respeita, que não dá retorno. Como liderança, que não dá feedback, que não orienta, só vai de voadora nos colaboradores. Gente que não se importa com o ambiente, vive só para si. Então, eu listei algumas coisas aqui. Tipos de trabalhadores que Deus conta para a seara dele. Volta lá em 2 Crônicas 2, verso 15. Olha só a voz de Irão. É Irão falando. 2 Crônicas 2:15. Agora, diz o texto: envia, meu Senhor, aos teus servos. Leia para mim. O trigo. Pausa então. Certo, Deus conta com trabalhadores, sim. E Deus provê recursos para os trabalhadores. A leitura desonesta nossa hoje, principalmente como igreja, é que tem que ser tudo de graça. Sabia disso? Irão fala, sim, nós vamos enviar madeira, vamos enviar tudo isso, vamos enviar pessoa, vamos enviar a melhor pessoa.
Urão-Abi. Mas qual que é o acordo, Salomão? Salomão fala, recurso. Manteremos recursos para vocês trabalharem. Esse é o desafio como igreja, irmãos. Recurso. Ou seja, uma aliança, ela deve ter equilíbrio, deve ter equidade, bom para os dois lados. Aí quando nós olhamos para Jesus, eu volto lá em Mateus 9, corre lá, Lô, de novo. Jesus falando para nós no verso 37, a dimensão, olha isso. Então disse aos seus discípulos, a colheita é? Meu Deus, olha que dicotomia, mas os trabalhadores são? Irmãos, esse é um verso para me constranger e para te constranger, e a pergunta que eu faço para esse texto e para nós é, onde nós estamos nessa colheita grande? Se a colheita é grande, os trabalhadores são poucos, e Jesus fala, peçam, verso 38, peçam portanto ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. A minha pergunta para o texto sempre foi, que tipo de trabalhador? Aí foi quando eu corri lá para 2 Crônicas, gente competente, gente com habilidade, gente disposta, gente que começa e termina. Deixa eu pegar minhas observações aqui. Com quem que Deus conta? Diga, disponibilidade. Nossa agenda está tão apertada, irmãos, que a gente tem dificuldade de convocar. A gente está envolvido em tantas coisas hoje, que as convocações para as coisas do reino, no caso de Salomão, ele ia construir um grande templo ao Senhor, um grande e imponente templo, essa é a voz de Salomão. Mas para nós entrarmos em coisas pequenas, irmãos, é um grande desafio por causa da disponibilidade. Estamos diante de uma sociedade cristã que quer sobreviver, é a sociedade da subsistência. A gente quer ganhar o nosso e pronto. Então precisamos de pessoas disponíveis. Segundo, movidos por compaixão, fazer com amor, com alegria. Nós lemos esse texto. Dedicados e diligentes. Vou falar de onde eu trabalho, é lógico. A gente precisa fazer várias análises o tempo todo dentro de uma empresa. É uma preguiça de estudar Excel, irmãos. Você entra numa empresa, tem que se aperfeiçoar. Chegar a 3 dados, 4 dados e falar, então, isso aqui está acontecendo. Que dificuldade, irmãos. Aí eu fui ver alguns cursinhos para poder indicar para o pessoal. Gente, videozinhos de 3, 4, 5 minutos. Cursos a preços que não compra nem pizza para o curso, que te eleva a um grau de diferencial, porque você consegue fazer uma tabelinha dinâmica, ação precisa. Mas estamos numa geração que não é diligente, irmãos. Não, isso não é para mim. Irmãos. Porque quando Deus olha para nós, Ele vai buscar em nós competência, habilidade, porque Ele já te deu inteligência. O que você está fazendo com ela? Sabe por que essa voz hoje, meus irmãos? Porque nós, infelizmente, agora vou usar um pouquinho a área da neurociência, nós utilizamos nem 2% da nossa capacidade de inteligência. 98% nosso é no subconsciente, é no conforto. Exercícios rápidos aqui, sobre diligência. Quantos cursos você começou e terminou? Foi até o fim. Quantas vezes você tentou falar um novo idioma? Foi até o fim. Quantas vezes você começou um instrumento? Foi até o fim. E a lista continua. Diligência. Que Deus ative em nós diligência. Estou preocupado com a próxima geração. Essa turma aqui, de de 2000 e... Vocês nasceram em quando, a média aqui? Que ano vocês nasceram? Vocês aqui, a galera aqui. 2008, 2009. Que saudade, né, gente, desse tempo.
Daqui a pouquinho essa geração está no comando, inclusive das igrejas. Que qualidade de pastores vocês serão? Vocês vão comandar aquelas crianças que estão lá. Serão competentes? Serão experientes? Habilidosos? Ou vai ligar para a mãe? Mãe, eu não sei o que fazer aqui no atendimento. A mãe não vai atender. Daqui a pouquinho essa geração está na liderança da igreja. Daqui a pouquinho essa geração está na liderança profissional. O que eles vão fazer lá? Começa agora, irmãos. Não é tarde para aperfeiçoamento. Nunca é tarde, queridos. Salomão, ele não quis qualquer um. Ele falou, manda gente boa. Como chama o guitarrista nosso que faltou hoje? Fruto de oração. Como chama o nosso baterista aqui que faltou hoje? Como chama o nosso toca violão? Como chama o menino do teclado? Equipe de louvor, Paulinha, tudo fruto de oração. Falei, Deus, não manda músico meia boca para nós não. Já chega eu. Manda gente boa para cá. Está aí o resultado. Entende ou não? Minha oração, Senhor, levanta pregadores que sejam melhor do que eu nesse lugar. Eu quero ser o piso deles. Que meu piso seja o teto deles. Gente boa, competente. Ah, mas dá um frio na barriga quando o senhor está vendo pregar. Deixa dar o frio, mas cresce. Está tudo certo. Vem aqui, medita e pede ajuda. Vai lá, deixa o Espírito Santo te envolver. Não sei o que te conduz, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, meus irmãos, está escrito em 2 Coríntios 2, que ele conhece as profundezas de Deus. Quem somos nós para poder gerar um constrangimento? Então vem aqui, meus irmãos, e vai para cima, deixa o Espírito Santo te usar, deixa você ser um instrumento dele, só isso. Mas de que jeito? Com competência, com habilidade, porque se dedicou, porque se preparou. Teve como chama de louvor aqui? Esse negócio aí. Aí eu fiquei vendo, o pessoal que queria cantar nem veio. Eu falei, esquece, não vai vir mesmo. O louvor nem participou de um evento maravilhoso aqui, dando habilidade, conhecimento. Aí eu tinha outra agenda. Gente, fazia um mês, eu estava avisando, para tudo, vem aprender. Você quer cantar mesmo aqui, vem aprender. Agora não venha você estar com a cara rachada no meio de quem está aprendendo. Esquece, você não vai fazer parte. Estou falando com essa firmeza, irmãos, porque o que Deus ele requer de nós é tudo que Ele já entregou para nós. Aí, nesse conforto brasileiro nosso, que na hora, no final esquece a IA, meus irmãos, inteligência artificial, que o nome não é inteligência, tá? É consciência artificial, porque a inteligência, ela é orgânica. Inteligência você ganha a partir de conhecimento humano. Então, não é uma expressão humanizada para essa área da robótica. Então, não é a expressão certa, não é inteligência artificial, é consciência. Você consegue colocar uma consciência, juntar dados numa grande plataforma, um Big Data que chama. Mas essa inteligência artificial é só para tirar dúvida, porque o verdadeiro conhecimento está em você. Depois que Salomão organiza tudo, meus irmãos, Deus fala assim, rapaz, pede o que você quiser. Ele já tinha ajeitado tudo já pediu as pessoas certas, já pediu o material certo, já deu sequência naquilo que Davi falou. Olha o que Salomão responde. O que ele pediu para Deus? Isso sim, a gente que Deus fala, eu conto com você, rapaz. Encontre alguém e fale assim, não faça nada meia boca. Fala para alguém do seu lado aí, sem medo, não faça nada meia boca. Vamos aos exemplos populares. Eu vou fazer um pãozinho para vender. Não, faça o pão. É só um pãozinho. Não é o pão, a embalagem, o detalhezinho. Consegue entender minha linguagem, irmãos?
Porque a gente entra nessa, eu tenho que fazer uma rendinha. Não faz rendinha extra, não faça a renda extra. A gente só quer fazer uma. Não, irmão, você está fazendo para o Senhor, você vai colher isso aí. Então, essa ideia de excelência começou no céu. E viu Deus no primeiro dia. Foi tarde e manhã, primeiro dia. E viu Deus que era. Então, no mínimo, irmãos, que nós temos que fazer, Deus já falou: uau, que? No mínimo, que bom. Eu usar a frase do Muse não posso, né, amor? Domingo à noite não pode. A camisa do Muse não pode usar. A camisa do Muse não dá. Obrigado. Depois procura na internet a camisa do Muse. Coloca lá, vai sair. Paulo Muse. Não dá mesmo? Não dá, né? Costé começou? Não escandalize. Camisa do Muse. Parabéns, ficou uma bosta. Tem coisas que a gente faz isso, tá? Pastor, não pode fazer isso na igreja. Tem coisa que a gente faz isso, irmãos. Não é para Deus, não. Você fala coisa pior na sua casa, tá? Só para te avisar. Não faz caretinha, não. Para Deus, irmãos, excelência. Jesus transforma água em vinho. O mestre fala assim: como o último vinho melhor que o primeiro? Ninguém faz isso. Você está fazendo o que para Jesus? Você está cuidando como da sua família? Falando de excelência, como que está? Qual que é o padrão de trabalho seu em casa de excelência? Não estamos falando de coisas sofisticadas, caríssimas. Estamos falando o que Paulo falou para a igreja de Éfeso e para a igreja de Colossos: de todo o coração, bem feito, com qualidade. Queridos, quando nós olhamos para a palavra, em nenhum momento Deus aceitou um negocinho assim. Vamos dar os exemplos. Abel trouxe uma oferta de excelência. E Caim, pastor João? Meia boca. Deus fala: Caim, não gosto de você nem da sua oferta. Só ler lá, Gênesis 4. Não me agradei nem de você, nem da sua oferta. Meia boca. Gideão achou que tinha feito a oferta para Deus. Depois lê Juízes. Aí Deus fala assim: Gideão, você tem coisa melhor aí, né? Juízes 6. Vai lá, você tem um boi que é melhor que esse que você entregou aí. Jesus senta para ver o povo ofertando da sobra. Aí vem uma mulher com quantas moedas? Uma senhora? É 2 moedas, mas é o melhor. Para o reino, às vezes é um negocinho chulé. Dica aos irmãos da igreja: tudo que forem fazer aqui, não façam nada meia boca, nem com coisinhas meia boca. Até o copo que nós usamos aqui, nós preocupamos, tá? O papel higiênico não é amarelo da igreja. E não mudem esse padrão enquanto estivermos aqui. A folha que enxuga a mão, ela não derrete na mão. Sabe aquelas folhas de posto de estrada? Não tem essa folha aqui. Nós compramos, como chama? Celulose, não sei do que, 100% celulose. Esse é o padrão. O pratinho que for servir, naquele pratinho que... Não, é pratinho que dá pra... Cai o bolo. Excelência. Eu sei que o Roberto fica bravo, mas é o padrão, filho. Tesoureiro, né? Mas só ver o resultado da igreja, irmãos. Excelência. Porque nós não fazemos para homens, fazemos para o Senhor. Nem que temos que fazer menos, pastor João e Thelma, mas façamos sempre para o Senhor. Não é uma máquina de fazer atividade. Aí você tem que baixar o padrão mesmo, porque tem que cumprir as agendas. Mas quando é para o Senhor, irmãos, que o Espírito Santo nos ajude a ser habilidosos
competentes, um coração de adorador e focados na eternidade. Porque o que nós fazemos hoje, o trabalho que fazemos hoje tem peso eterno, e que esse aqui seja o pilar nosso: humildes e cooperativos, porque Jesus vai dizer assim, ó, olha só o verso 38 lá de Mateus 9: peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie, no plural, trabalhadores. Ou seja, eu vou ter que trabalhar com gente que é diferente de mim. Mas qual que é o molde? O molde é o do reino. Qual que é o molde do reino? Excelência. E se eu levo, meus irmãos, essa excelência onde eu estou, você é outro tipo de profissional. A sua entrega é outra, o seu padrão é outro. Você não vai aceitar. Amanhã você vai ficar inquieto com quem chegar com qualquer coisinha meia boca para você. Você vai ficar preto de raiva. Sem ser preto, você vai ficar preto de raiva. Porque Deus espera da gente o melhor, irmãos. Sabe por quê? Eu termino com essa reflexão. Deus não entregou um serafim para nos salvar. Não entregou um querubim para nos salvar. Entregou quem? O único. Aí vem a gente querer retribuir com um negocinho. Não. Aumenta a sua régua em nome de Jesus. Trabalha com excelência. Pastor, mas eu não tenho recurso. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que envie. Eu posso não ter, mas Deus envia quem tem. Porque a seara é grande. E tem lugar para todo mundo, para quem tem e para quem não tem. E quando é para quem tem e para quem não tem, quando senta na mesa, todo mundo tem. Porque a proposta de Jesus é, como bom pastor, nos levar a águas tranquilas e pastos. E a vida que Ele veio nos dar, João 10, é vida. E quando Ele multiplica os pães e sobra, Ele fala: recolham para que não haja desperdício. Meus irmãos, com Cristo é abundância, é excelência. O molde dele é outro, o molde do reino é outro. Não seja um crente top das galáxias. Qual que é a sua qualidade de oração? Faça aí um padrão de qualidade da sua oração. Está meia boca? Se dedique então. Qual o padrão de qualidade da sua consagração? Pessoal, está meia boca? Então se prepara aí. Já sei que eu estou me preparando mentalmente para entrar numa consagração mais intensa aí. Tem que estar pronto para isso. Se preparar para consagrar, porque não pode ser uma consagração meia boca. Que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, a ser pessoas competentes e habilidosas. E quando Deus pensar em alguém, Ele pensa na gente. Até para expulsar um demônio, Saul falou assim: manda músico bom, tá? Leia lá depois, em Samuel. Busque um tangedor habilidoso. Aumente o teu nível em nome de Jesus. Inclusive verbal. Como falar. Como se comportar. Crente não dá bafão, irmãos. Crente é polido. Sabe entrar e sair. Tem padrões do reino. Inclusive, lugares que Jesus não era bem aceito. Você sabe o que ele fazia ou não? O que Jesus fazia onde ele não era aceito? Vazava. A gente insiste em ambiente que a gente não é aceito. Jesus vazava. Depois leia lá o Evangelho de Mateus. Como que eu começo, pastor? Em casa. O melhor treino nosso, meus irmãos, de excelência é em casa.